Você já parou para pensar no que poderia apagar a Terra do mapa? Não é só coisa de filme. Em um instante, nosso planeta poderia ser engolido por forças tão poderosas que nem imaginamos. Um desastre vindo do espaço, um erro humano, ou até uma ameaça invisível. Hoje, vamos revelar as 7 coisas que podem destruir a Terra. E algumas estão mais perto do que você gostaria de saber. Preparado para ter sua mente explodida? Então vem com a gente nessa jornada. Colisão com um asteroide. Há 66 milhões de anos, um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro colidiu com a Terra e acabou com os dinossauros. A explosão foi tão forte que liberou energia equivalente a bilhões de bombas atômicas, criando tsunamis gigantes e uma nuvem de poeira que bloqueou o Sol por anos. Resultado: 3/4 das espécies do planeta desapareceram. Agora, pensa se isso acontecesse hoje. Um asteroide do mesmo tamanho vaporizaria cidades inteiras em segundos. A poeira causaria um inverno global, destruindo plantações e levando a uma fome mundial. A NASA rastreia milhares de asteroides, como o Apophis, que vai passar perto da Terra em 2029. Em 2022, o projeto DART conseguiu desviar um asteroide pequeno, mas contra um grandalhão, nossa tecnologia ainda é limitada. No Brasil, o impacto seria sentido na economia e na comida, já que dependemos da agricultura. Será que o espaço vai nos dar uma folga, ou estamos a um passo de repetir a história dos dinossauros? Será que aprendemos com o passado? Erupção de um supervulcão. Debaixo dos nossos pés, a Terra esconde verdadeiras bombas relógio, os supervulcões. Lugares como o Yellowstone, nos Estados Unidos, ou o Toba, na Indonésia, podem mudar o destino do planeta. Uma erupção de supervulcão não é só lava. Ela lança bilhões de toneladas de cinzas na atmosfera, escurecendo o céu. Há 74 mil anos, Toba explodiu e quase extinguiu a humanidade, reduzindo nossa população a poucos milhares de sobreviventes. Se Yellowstone entrasse em erupção hoje, as cinzas cobririam metade do Serra, destruindo colheitas e causando uma crise global de fome. O clima esfriaria até 10 graus por décadas, arrasando a agricultura no Brasil, especialmente a soja e o café. O pior é que Yellowstone já dá sinais de atividade, com terremotos leves e mudanças no solo. Não sabemos quando pode acontecer, mas uma coisa é certa: uma erupção assim transformaria o mundo num lugar bem mais hostil. Você acha que estamos preparados? Tempestade solar extrema. O Sol nos dá vida, mas também pode ser um inimigo mortal. Às vezes, ele libera explosões de energia conhecidas como tempestades solares. Em 1859, o evento Carrington causou panes em telégrafos e auroras tão fortes que foram vistas no Caribe. Agora, imagina uma tempestade assim no mundo de hoje, todo dependente de energia e internet. Ela fritaria redes elétricas, satélites e sistemas de comunicação, deixando o planeta sem luz, internet ou bancos por meses, talvez anos. O caos seria total. Hospitais sem energia, aviões sem navegação, comércio parado. Em 2012, uma tempestade solar passou de raspão pela órbita da Terra e cientistas dizem que eventos assim acontecem a cada 150 anos, ou seja, estamos atrasados. No Brasil, nossa rede elétrica é vulnerável e um apagão prolongado seria um desastre. Não dá para prever quando o Sol vai nos acertar. Mas uma coisa é certa: seria como voltar à Idade Média em questão de horas. Guerra nuclear total. Agora, uma ameaça que depende só de nós. Uma guerra nuclear. Existem mais de 12 mil ogivas nucleares no mundo, algumas capazes de destruir uma cidade como São Paulo em segundos. Se as grandes potências entrassem em conflito total, as explosões matariam milhões instantaneamente. Mas o pior vem depois. A fumaça das cidades queimando bloquearia o Sol, causando um inverno nuclear. As temperaturas globais cairiam por décadas, acabando com plantações e levando a uma fome nunca vista. A radiação tornaria grandes áreas inabitáveis por gerações.
Mesmo o Brasil, que não seria alvo direto, sofreria com a crise global de alimentos e o colapso do comércio. Em 1962, durante a crise dos mísseis de Cuba, estivemos a um passo disso. Hoje, tensões entre potências continuam, e um erro de cálculo pode mudar tudo. O mais assustador é que essa catástrofe não vem da natureza, mas das nossas próprias mãos. Será que vamos aprender a tempo? Colapso climático. O clima está mudando, e não é só conversa. Se continuarmos emitindo carbono sem controle, a temperatura da Terra pode subir 4 ou 5 graus até o fim do século. Parece pouco, mas é o suficiente para derreter geleiras, elevar o nível do mar e engolir cidades como Rio de Janeiro e Recife. Secas extremas no Nordeste e chuvas torrenciais no Sul destruiriam safras, enquanto a Amazônia, nosso pulmão verde, poderia virar uma savana, liberando ainda mais carbono. Bilhões de pessoas seriam forçadas a migrar, causando conflitos por água e comida. O Brasil, com sua dependência da agricultura e biodiversidade, está na linha de frente. Já vemos sinais. Ondas de calor mais intensas, enchentes históricas e queimadas recordes. A boa notícia é que ainda dá para mudar o rumo, com energia limpa e preservação. Mas o tempo está correndo, e cada ano de atraso nos aproxima de um ponto sem volta. Será que vamos agir antes que o planeta diga chega? Pandemia global. Você já viveu uma pandemia, mas e se vier uma muito pior? Um vírus novo, altamente contagioso e mortal, poderia se espalhar pelo mundo em semanas. Pense na Covid-19, mas com uma taxa de mortalidade de 50% ou mais, como a peste negra, que matou metade da Europa no século XIV. Um vírus assim poderia surgir naturalmente como o Ebola ou a gripe espanhola, ou até escapar de um laboratório por acidente. Com viagens globais, ele chegaria ao Brasil em dias, sobrecarregando hospitais e causando pânico. Economias entrariam em colapso, com cidades inteiras em quarentena e cadeias de suprimentos quebradas. No Brasil, onde muitas comunidades dependem de contato próximo, o impacto seria devastador. Pior ainda, se o vírus fosse resistente a vacinas, poderíamos perder bilhões de pessoas antes de encontrar uma solução. Cientistas alertam que estamos mais vulneráveis hoje, com desmatamento e comércio de animais selvagens, aumentando o risco. Será que aprendemos com o passado ou estamos a um espirro de uma catástrofe? Explosão de raios gama. Por último, uma ameaça que vem do fundo do universo, uma explosão de raios gama. Quando uma estrela massiva morre, ela pode disparar um feixe de energia tão poderoso que atravessa galáxias. Se um desses acertar a Terra, seria o fim. Em minutos, a radiação destruiria a camada de ozônio, expondo o planeta aos raios ultravioletas do Sol. Plantas morreriam, ecossistemas colapsariam e a superfície viraria um deserto estéril. Há 450 milhões de anos, uma explosão de raios gama pode ter causado uma extinção em massa, matando 85% das espécies marinhas. O pior é que não veríamos isso chegando. O feixe viaja na velocidade da luz, então só perceberíamos quando fosse tarde. A chance de sermos atingidos é pequena, algo como 1 em 10 milhões de anos. Mas o universo é imprevisível. Enquanto observamos as estrelas, elas podem estar escondendo uma surpresa mortal. Será que somos sortudos o bastante para escapar? Essas são as 7 coisas que poderiam destruir a Terra, de forças cósmicas a ameaças que nós mesmos criamos. Algumas parecem distantes, como uma explosão de raios gama, mas outras, como uma pandemia ou o colapso climático, já batem na nossa porta. Nosso planeta é frágil, e essas possibilidades nos lembram que precisamos protegê-lo. A ciência, a união e até nossas escolhas diárias podem fazer a diferença. E aí, qual dessas te deixou mais de cabelo em pé? Será que estamos prontos para o que vem por aí? Conta nos comentários, deixa aquele like maroto e se inscreve no canal para mais conteúdos que vão mexer com sua cabeça. Até a próxima!